Continua o Alter Rebbe e se aprofunda mais no assunto espiritual do Shabat. Ele prossegue nos adicionando uma nova dimensão em relação à mística do Shabat. Ele nos fala, explicando esse conceito que é uma metáfora, por que a Torá usa essa metáfora, que em 6 dias Deus fez a obra da criação e no Shabat ele descansou. O que significa esse descanso? Deus é onipotente, é todo-poderoso, ele não se cansa. Por que a Torá utiliza essa metáfora? O que ela quer nos transmitir com isso? Então, aqui ele prossegue com sua explicação e adiciona mais um enfoque. Essa expressão descanso que a Torá utiliza em relação a Deus, em conexão ao dia do Shabat, que vos Shabat, quando a Torá nos fala que nesse 7º dia Deus repousou, descansou, se absteve de ação criativa. Se a gente tomar como exemplo no caso do ser humano, e como nós já falamos várias vezes, a Torá se expressa na linguagem humana ou se utiliza de conceitos familiarizados ao ser humano, para que assim a gente possa captar a ideia que ela quer nos transmitir. Mas é importante, por assim dizer, descascar por trás da metáfora do exemplo aquilo que é supérfluo e saber captar a essência, o que na essência essa metáfora, esse exemplo quer nos transmitir. Então, assim como uma pessoa que repousa, descansa do seu trabalho, do trabalho que ela produziu, do trabalho que ela realizou. Então, o que acontece naquele momento? Você fala que Shebeshat, mas você explica ao Alter Rebbe, enquanto ela estava atuando na prática, enquanto ela estava trabalhando, realizando sua obra. Naquela hora, a mente da pessoa, o seu pensamento estavam concentrados naquele trabalho, naquela obra, naquela realização. Enquanto a pessoa estava fazendo, seja o que for, aquilo que ela estava realizando, então a sua mente estava direcionada a isso, o seu pensamento estava concentrado naquilo, ele estava até submerso naquilo. Depois, quando a pessoa ou termina o trabalho, ou interrompe, cessa o trabalho, então o que acontece? Naquele instante, sua mente e seu pensamento, o seu intelecto e seu pensamento voltam à sua fonte original. Enquanto a pessoa estava empenhada naquele trabalho, concentrada naquela obra, a sua mente e o seu pensamento estavam voltados para aquele trabalho. Quando a pessoa cessa aquele trabalho, então agora a sua mente, por assim dizer, se eleva, ela não está especificamente limitada àquele trabalho, àquela obra, ou seu pensamento não está apenas concentrado naquele trabalho, mas ele se eleva a um plano mais alto. Claro que em relação a Deus, nós podemos dizer, um ser humano não consegue pensar em 2 coisas ao mesmo tempo, simultaneamente. Ou se uma pessoa está ocupada, nós somos finitos e limitados, se estamos ocupados com alguma coisa, temos que nos concentrar apenas então somente naquilo, e o nosso pensamento não pode divagar para outra coisa, senão o trabalho não vai ser bem feito. É claro, temos que tomar todo cuidado aqui. Deus é todo-poderoso, é onipotente, é infinito, é ilimitado. Então, em relação a Deus, todas essas limitações não se aplicam, né? Deus é capaz de pensar em quantas coisas quiser. Sim, mas, mais uma vez, temos que tomar cuidado para não materializar, para não confundir os exemplos e metáforas que são trazidas na Torá. Não é? Sobre isso, Maimônides, até no Guia dos Perplexos, tem uma sessão inteira sobre antropomorfismo, explicando todas as metáforas, sobre quando a Torá se expressa a mão de Deus, ou a ira de Deus, ou enfim, explicando o que representam essas metáforas em relação a Deus, como entendê-las. Mas, de qualquer maneira, sempre guardando as devidas proporções, tomando os devidos cuidados, esse conceito
que o Alter Rebbe quer desenvolver aqui, que ele quer extrair disso. Durante a obra, durante a ação, o pensamento e a mente estavam concentradas especificamente naquela ação. Por assim dizer, desceram de todo o seu potencial elevado para se revestir, para se concentrar e se limitar naquela ação específica. Quando a pessoa cessa e interrompe a sua ação, então o pensamento e a mente, elas não só que estão livres, mas elas voltam a estar num plano mais elevado, não limitado. Então, assim também o Alter Rebbe elabora esse assunto e nos diz, uma vez que aquele descanso que a Torá atribui a Deus, entre aspas, não significa que Deus parou de emitir força vital para a existência dos mundos e universos, porque se ele parasse, se ele interrompesse essa emissão de energia para o universo, tudo desapareceria, tudo voltaria ao nada absoluto, tudo deixaria de existir. Então, o que significa esse descanso, entre aspas, divino? Significa que ele cessou, interrompeu a emissão de fluxo vital de energia em forma de fala e de ação, como ocorria e como ocorre nos 6 dias comuns da semana. Enquanto que no Shabat, Deus renova a criação através de uma energia mais elevada, aquela energia unificada, aquela energia que é chamada, entre aspas, de pensamento divino. E o motivo que a criação e sua existência fluem no Shabat através do pensamento, porque isso é chamado de descanso, repouso, entre aspas, na linguagem da Torá, que vos Shabat, porque nesse dia Deus descansou, significa que nesse dia há uma elevação na energia, como nós falamos no caso do ser humano, assim como há uma elevação que enquanto ele estava ocupado com a obra, então sua mente e seu pensamento estavam concentrados apenas, tão somente, ou na obra, isso significa uma descida do pensamento se revestindo naquela obra física, material, naquela obra, naquela criação específica, mas quando a pessoa cessa e interrompe a ação, então o pensamento e a mente têm uma elevação. Assim também essa é a metáfora, quando se fala que Deus descansou, entre aspas, da ação, isso significa que o fluxo vital, a energia divina, no dia do Shabat, tem uma elevação maior. Isso tem a ver com a palavra, com a raiz etimológica de Shabat, que isso tem a ver também com Shavat, Shav. Shav em hebraico significa volta, retorna, que tudo volta. A energia vital divina volta, retorna à sua origem mais elevada no dia do Shabat. A exemplo do que nós falamos do ser humano que interrompe, que cessa o seu trabalho, enquanto ele estava trabalhando, sua mente e seu pensamento estavam concentrados apenas naquela obra, ou seja, eles desceram para algo mais limitado, específico, que era realizar aquela ação. Isso é uma condensação do seu pensamento, do seu potencial intelectual, da sua capacidade intelectual, da sua mente, etc. Ou seja, que sua mente e seu pensamento desceram de todo o seu potencial elevado para se concentrar e se limitar e se restringir àquela obra específica. No momento que ele conclui a obra, ou ele interrompe e cessa aquele trabalho, então as suas forças, seja os seus poderes intelectuais, sua mente, como também o seu pensamento, eles voltam à origem e com isso eles se elevam para o patamar original mais elevado que eles possuem. Então, uma pessoa, seja o arquiteto ou o engenheiro, aquele que está construindo uma casa, ou aquele que está fazendo um móvel, etc., na hora do trabalho, somente seu pensamento estão voltados a isso, estão revestidos nessa obra que ele está produzindo. Ele procura se concentrar naquilo que está fazendo, em todos os detalhes, para que aquilo saia o mais perfeito possível, da melhor maneira. Quando ele termina a sua obra, conclui o seu trabalho, então, por assim dizer, o seu pensamento então está livre, volta à fonte origem, ele não tem que estar restringido e limitado apenas àquele trabalho específico que estava fazendo. O que acontece naquele instante? O seu pensamento e sua mente têm uma elevação, eles voltam, retornam à sua fonte original,
sua capacidade não limitada, não específica para aquele trabalho, para aquela ação, mas são muito mais nesse estágio, nessa categoria, tanto o pensamento como a mente da pessoa estão num plano muito mais elevado e distinto daquela ação específica, quando o pensamento é restringido, limitado a algo específico, a algo único. Aqui não, ele está aberto, amplo, sem esses limites. Então a pessoa pode, quando ela cessou o trabalho, a sua mente está livre para meditar, refletir sobre coisas múltiplas e coisas muito mais elevadas, espirituais, bem acima daquele pensamento que estava vinculado à obra material que ele estava realizando. וגם בשעת המלאכה המעשה ההיא כלולה בהן שבשכלו ומחשבתו יש גם כן בחינת המעשה, דהיינו בחינת מעשה שבשכל, שהוא מתבונן בשכלו על המעשה שעשה. Então, enquanto a pessoa estava atuando, o seu pensamento era um pensamento voltado à ação, que não é a capacidade de pensamento mais elevada e sublime que o ser possui. Quando a ação foi interrompida, então aqui o pensamento ele está livre, aberto, mais elevado. E esse é o ponto que nós queremos enfatizar na metáfora que se aplica ao ser divino, que Deus, por assim dizer, descansou da ação, significa que no dia do Shabat há uma elevação, uma volta, um retorno de tudo à fonte e origem, sem estar restringido, sem estar limitado, ocultado ou condensado ao poder divino que dá energia aos mundos. והרי כששובת עולה החיות המתפשט בשכלו ומחשבתו שנתלבש במעשה וחוזר להתקלל במקורו השכל והמחשבה. Então ele continua nos explicando esse exemplo que quando a pessoa interrompe, cessa o seu trabalho ou termina o seu trabalho, então volta o seu pensamento e a sua mente voltam a estar mais no plano elevado e englobado dentro do próprio ser da pessoa, sem estar desvinculado dela, sem estar voltado apenas para aquela ação específica com a qual ela estava envolvida. Da mesma forma, ele vai nos dizer, ocorre também em relação ao Shabat, quando utilizamos isso em relação a Deus. O mesmo acontece no dia do Shabat. עולה החיות שנמשך בששת ימי מעשה, בעשרה מאמרות שנברא העולם, לבחינת המחשבה, aquela energia vital divina que se desencadeou e foi atraída durante os 6 dias da semana, através dos 10 pronunciamentos de Deus que dão origem a toda a criação. Então, tudo isso sofre uma elevação no dia do Shabat, se erguendo, se elevando para o plano de pensamento, saindo do plano da ação ou da fala divina, se elevando para um plano bem mais elevado, unificado com Deus, que é o plano do pensamento. Isso significa, essa é a metáfora, isso significa o descanso, ou seja, quando Deus cessou, interrompeu, terminou a obra, a ação da criação. Então, isso significa que naquele momento há uma elevação de toda a energia vital divina, que até então tinha sido condensada, sido limitada, tinha sido restringida em forma de energia vital relacionada com a ação para dar existência aos mundos. Nesse momento, tudo volta e retorna à origem, de uma forma mais elevada e unificada com o Criador, naquilo que é chamado energia vital em forma de pensamento. E aqui há 2 aspectos nessa elevação. Por um lado, aliyat hachayut meitlapshuta bebchinat dibur u'maseh. Primeiro, essa energia se eleva do plano de fala e ação, a fala, os 10 pronunciamentos que deram origem ao mundo, ve'aliyah b'machshava gufa, e o próprio chamado pensamento divino, b'chinat ma'aseh shebemachshava, b'chinat machshava shebemachshava. Aqui o que prevalece, predomina, não é um pensamento voltado ou concentrado na ação, mas o pensamento abstrato, o pensamento elevado, o pensamento sem restrições, sem limitações. E conforme ele explicou, isso não significa que a força vital divina desaparece do mundo, porque senão o mundo também desapareceria, deixaria de existir. Pelo contrário, há uma força divina mais elevada
evidente no mundo no dia do Shabbat. Ela shekium haolam umeachayut kfi shehi bimkorah bibchinat machshava. Na realidade, o que acontece no dia do Shabbat em termos espirituais é que a vitalidade do mundo, a existência do mundo é derivada e proveniente de uma energia divina bem mais sublime, conforme se encontra unificada na sua fonte com a própria essência de Deus, aquilo que é chamado do pensamento divino.